Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus, mais uma escola bíblica dominical, graças a Deus. Queremos compartilhar nesta manhã da palavra de Deus. Gostaria de contar com a sua ajuda, você que já está aí, né? Pode fazer o seu comentário, pode compartilhar. Você tem aí essa possibilidade, faça isso e nos ajude em nome de Jesus. Essa transmissão vai estar também no YouTube para aqueles que não puderem estar presentes. Mas quero desde já parabenizar a você que se preparou para participar dessa escola bíblica dominical, onde temos a lição importantíssima de hoje quanto ao reino de Deus, né? Pai do Senhor, irmã Priscila, graças a Deus o Senhor está conosco e nós temos essa base de lição quanto ao reino dos céus. Uma lição importantíssima, né? Uma lição onde escorreremos sempre dentro da Bíblia Sagrada, e ela está baseada no Salmo de número 103, né? Salmo 103 é o seu versículo base aqui, dado pelo escritor dessa lição, aquele que nos trouxe esse comentário. O Salmo 103, logicamente, nós já estaremos lendo. Espero aí que você esteja com a sua Bíblia aberta. No Salmo de número 103, nós vamos estar lendo aí o versículo 19. Esse Salmo é um Salmo que convida-se a louvar a Deus, né? Por seu amor e por sua graça. É claro que você, como cristão, já faz isso todos os dias, mas ele destaca o versículo de número 19, quando diz: o Senhor tem estabelecido o seu trono no céu e o seu reino domina sobre tudo, né? Então, neste salmo também nós encontramos uma citação bastante interessante e sempre citada, mas nem todos. Pai do Senhor, irmã Eliane, graças a Deus, né? Deus abençoe a sua vida, se preparou aí para essa BD especial, né? Como o pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daquele que os teme. É neste salmo que encontramos este verso. Esse salmo é rico, né? Mas ele vai falar também da misericórdia do Senhor, de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, a sua justiça sobre os seus filhos. Um salmo revelador de experiência aí, né, do salmista Davi, que o escreveu. E aí ele vai citar isso sobre aqueles que guardam o seu conserto. Essa é a misericórdia do Senhor, de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que guardam o seu conserto, sobre aqueles que vivem sobre a sua justiça, sobre aqueles que lembram dos seus mandamentos para os cumprir. E ele vai dizer: o Senhor tem estabelecido o seu trono no céu e o seu reino domina sobre tudo. Aí ele convida a bendizer o nome do Senhor. Este é o versículo 19, que é o versículo base da nossa lição, o reino do céu. Mas o que é reino do céu? O que é um rei? Onde esse rei mora? E aí o que é esse reino? Reino do céu? E o que é reino de Deus? Essa é uma série de estudos que estamos dando sequência sobre os fundamentos da fé cristã, né? E agora nós temos esse assunto interessante para compartilharmos nessa manhã. Eu espero que você tenha a sua anotação, você possa desfrutar daquilo que Deus vai ensinar. Eu quero que você esteja orando agora. Depois dessa nossa introdução, nós vamos orar. Depois da leitura do texto base, vamos pedir a Deus que fale aos nossos corações. Não faça cerimônia, e aí não fique disperso. Você está aí conectado, certamente quer aprender do Espírito Santo acerca da palavra de Deus, que cremos piamente que ela é a palavra de vida eterna. Então ore, quero convidar você a orar mesmo. Pedir ao Senhor que não só abençoe o seu dia, nesta manhã, mas o dia inteiro, mas que o Senhor possa abrir a sua mente, o seu coração, para que você possa compreender o que o Espírito Santo vai dizer. Isso tudo para colocar em prática, né? Senhor Deus e Pai, nessa manhã, louvamos o Teu nome, agradecidos estamos, Senhor, pela noite que passamos,
já nos preparando, Senhor, para estar nesta manhã diante da Tua presença, para louvar, glorificar e bendizer o Teu nome. E agora, Senhor, em Teu templo, Senhor, diante de Ti, alguns, a maioria na sua casa, Senhor, então está com a lição e a Bíblia aberta para aprender acerca da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar a compreender, Senhor, trazer luz àquilo que não entendemos, tirar os tampões dos nossos ouvidos, tirar, Senhor, as escamas dos nossos olhos, despressionar, Senhor, os nossos corações, o nosso interior. Senhor, toma a Tua igreja em Tuas mãos reunidas, toma os jovens, Senhor, que estão na sua EBD, Senhor, também com transmissão via o aplicativo Zoom, com o aspirante Henrique, abençoa os jovens lá, toma os adolescentes, as crianças em Tuas mãos, tem o seu programa separado, toma em Tuas mãos os adultos, Senhor, que é a lição que nos confere nesta manhã, e todos, Senhor, que vão estar acompanhando, todos que vão estar participando dessa escola bíblica dominical, Senhor, possa abençoar ricamente, fazendo valer o poder do Teu Espírito Santo, para que sejamos respondidos, esclarecidos acerca da Tua palavra, e cremos que a escola, Senhor, é para a formação de sacerdote, é para a formação de obreiro, é para a formação de servo, é para a formação de discípulo, é para a formação, Senhor, da igreja que Te serve, e Tu possa com isto, Deus, fazer valer aquilo que a Tua palavra, Senhor, produz em nós. Agradecemos nesta manhã, bendizemos o Teu nome, Te louvamos por esta oportunidade de estar aqui. Toma, Senhor, as escolas bíblicas dominical que possivelmente estão ocorrendo neste mesmo horário, nas igrejas metodistas wesleyanas, toma os pastores, presbíteros, diáconos, todos estejam envolvidos num só propósito. Senhor, aprender acerca de Ti nesta manhã, para pôr em prática, a fim de que o mundo conheça que Tu é Deus Todo-Poderoso e Soberano, e governa sobre toda a terra, e o Teu reino, Senhor, não tem fim. Obrigado, Deus, oramos em nome de Jesus. Amém. Está aí, queridos, a introdução que já falamos, uma ideia de reinado, reporta-se ao sistema de governo. Se você estiver com a sua revista aí, é bom. Se você não tiver, não tem problema, nós estamos aí discorrendo e você vai acompanhando. Reporta-se a um sistema de governo, e um sistema de governo é conhecido. Nós temos os tempos bíblicos que serviu, né, aos autores sagrados com analogia a fim de explicar a soberania de Deus. Então, a ideia de reinado, né, reporta-se ao sistema de governo do Antigo Testamento. Ele reporta e faz a analogia a fim de explicar a soberania de Deus. Cumpre, antes de tudo, definir o que é reino de Deus e o que é reino do céu. Tem diferença o que é reino do céu e o que é reino de Deus? O que a igreja metodista wesleyiana diz acerca disso? O que podemos dizer? A teologia sistemática, ela traz as abordagens, fazendo as separações entre os temas e as doutrinas, para que entendamos e compreendamos a Bíblia melhor dentro do seu contexto. Então, o reino do céu e o reino de Deus designam a mesma coisa. Eles designam a mesma coisa. O reino de Deus é o domínio redentor de Deus, ativo, dinamicamente, visando estabelecer seu governo entre os homens. Este reino, ele aparecerá como um ato apocalíptico de consumação dos tempos, e já entrou na história humana pela missão de Jesus Cristo, com a finalidade de sobrepujar o mal, de libertar os homens do poder do pecado, do domínio de Satanás, e proporcionar-lhe uma participação das bênçãos diante da soberania de Deus sobre as nossas vidas. Então, o John Wesley, ele entendia o termo reino do céu e reino de Deus como sinônimos. Ele entendia assim. Esclarece que a alma, sobre a influência do Espírito, dá-se o nome de reino de Deus. Então, a alma,
sob a influência do Espírito Santo de Deus, é um reinado de Deus no homem. É o reinado de Deus no interior do homem, no coração do homem. Quando você recebe Jesus como Salvador, crê na palavra, com toda aquela dimensão que já conhecemos, o reino de Deus é estabelecido. E a partir daí, esses reinos darão frutos. Tão logo se toma junto a si mesmo, o seu imenso poder fixa seu trono em nossos corações. Era o que John Wesley dizia. Ele entendia acerca do termo. Eles são instantaneamente preenchidos com essa retidão, paz, alegria no Espírito Santo. São chamados reino dos céus, porque de alguma forma elas são o céu aberto na alma. Então, dentro da visão de John Wesley, o reino de Deus é a influência do Espírito Santo de Deus. E o reino do céu é esse estabelecimento do céu dentro de nós. Olha só como é que ele entendia isso. Então, desde que os homens tenham semelhantes experiências, podem afirmar diante dos homens e dos anjos, conquistada está a vida eterna, começou a glória na terra. Então nós temos certeza, não, eu sou salvo. Então o reino de Deus, o reino do céu, ele está dentro de você. Eles culminam para a mesma coisa. Entendia que esses tempos, eles eram sinônimos. Por quê? Esclarece que a alma, sob a influência do Espírito, dá o nome do reino de Deus. Mas o estabelecimento desse reinado é o céu aberto dentro do nosso coração. E nós passamos a viver numa outra esfera, num reino aqui na terra, mas visando o reino celestial. Bom, qual é o território desse reino? O reino compreende certa extensão. O reino tem a sua extensão de reino. Vai daqui a lá. Qual é a medida? Mas, diferentemente dos governos humanos, que tem a sua medida estabelecida, nós temos entendimento, município, estado, até tem o seu território, para poder atuar. Cada país tem o seu território, cada estado dentro de um país tem o seu território. Há algumas profissões, por exemplo, que você tem o seu território de atuação, e não pode entrar no território do outro para fazer a sua venda, coisas assim para darmos entendimento. Mas, dentro da realidade divina, engloba o comando de todas as coisas, ou seja, o universo, os seres espirituais, celestiais, as obras criadas, cada pessoa, cada indivíduo. O Salmo, por exemplo, de número 24, ele vai nos trazer acerca de território, dentro do texto de Isaías. Vamos para Isaías primeiro. Isaías é um texto interessante, no seu capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, conhecemos em Isaías escolhido e consagrado para profeta. Ele diz que viu o Senhor assentado num grande e sublime trono, e o seu cetro enchia o templo. Olha a visão de Isaías. Ele viu o Senhor assentado no sublime, os serafins acima dele, cada um tinha asa, duas cobriam o seu rosto, e com duas cobriam os seus pés, e com duas voavam. Viram um anjo, 6 asas. Imagine a visão, e clamavam uns para os outros: santo, santo, santo. Eles diziam isso: é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías, com esta declaração, até o verso 5, e os umbrais das portas se moveram, como uma voz que clamava, a casa se encheu de fumaça. Então disse: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei, o Senhor dos exércitos. Imagine essa dimensão espiritual. É uma dimensão universal, engloba as realidades, tá certo? Engloba cada indivíduo. O Salmo de número 24 vai nos trazer uma consideração importante, no 24, versículo 1. O salmista diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Olha, do Senhor é a terra e a sua plenitude, quer dizer, toda a extensão é dele. O mundo, e os que nele habitam, inclui eu, você, inclui o animal, inclui a natureza humana. Então, o sentido é que o seu território é todo o universo. Deus está acima da natureza.
Deus está acima dos demônios, do pecado, do curso dos acontecimentos, das enfermidades, da morte, pois nada se iguala a Ele. Diante desta realidade, só podemos nos curvar diante da sua majestade e nos colocarmos à sua disposição. Então, o seu território, ele é o universo. O que é o universo? Todo o planeta, todos os planetas. Se alguém crê que há vida em Marte, se alguém crê que há vida em Júpiter, se alguém crê que há vida em Mercúrio, se algum planeta recentemente, você estudioso, for descoberto, é o território de Deus, território do Senhor. Todo o universo pertence a Ele. Então, quem tem o reino dos céus e o reino de Deus, nós já falamos dessa vertente que significa a mesma coisa, mas tem um território, todo reino tem território. Segundo, quem são os súditos deste reino? Quem são os súditos deste reino? Se há um reino e tem um território, tá certo? Além de ter um rei, tem que ter súditos. Quem são os súditos, então? Todo reino possui os súditos e a cidadania deste reino, né? E ele se subentende. O reino de Deus também tem os seus componentes. A Bíblia atribui aos crentes o título de sacerdócio real, que na antiga aliança pertencia a Israel. Mas vamos lá, os seus súditos. Nós temos no livro de Êxodo, no capítulo 19, nós temos uma narrativa em que Deus fala a Moisés no Monte Sinai, no capítulo. Pode? Quando o Senhor fala com Moisés no Monte Sinai, vai do versículo 1 até o 25, mas o versículo 6 é revelador, porque a parte do propósito divino de Deus tirar o povo do Egito, eles deveriam ser um reino sacerdotal. O versículo 6 vai revelar. Deus fala a Moisés no Sinai, e no versículo 6, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, na saída do povo de lá, o Senhor já diz que diligentemente precisava ouvir a voz. Vós tem visto o que fiz nos Egito. O Senhor vai dizer, né? Eu fiz. O que eu fiz nos egípcios? Vocês viram. Como vos levei sobre as águas da águia e vos trouxe para mim, do modo poderoso, o Senhor está dizendo nesse capítulo 19, que eu os tirei da terra do Egito. Mas no versículo 5 ele diz, mas agora, Êxodo 19, 5, ele vai dizer, agora, pois, se diligentemente, esse se aqui é condicional. Se fizer assim, se vocês viverem assim, se vocês praticarem assim, diligentemente, ouvirem a minha voz e guardar o meu conserto, são duas coisas. São duas coisas. Não é simplesmente uma coisa só. Os seus súditos precisavam agora reconhecer a libertação, reconhecer que foram tirados do Egito. Vai revelar aí, de forma poderosa, gloriosa. No versículo 4 ele vai dizer, vocês viram isso, mas agora, se vocês diligentemente ouvir a minha voz, ouvir a voz de Deus. Para ouvir tem que ter intimidade, para ouvir tem que falar e esperar ele falar. O diálogo e a oração é de mão dupla. Então ele disse diligentemente, prestando atenção, dando inclinação para o que eu vou dizer, dando importância ao que eu vou falar, se ouvirem a minha voz, e guardar o meu conserto, quer dizer, guardar o meu mandamento, guardar a minha palavra. É onde que a gente guarda a palavra? Dentro do coração. Porque do coração procede a saída da vida, e vamos acabar o quê? Praticando, porque guardando o coração, você vai lembrar na mente e não vai esquecer. É o que o Senhor está propondo a ele. Então sereis minha propriedade peculiar.
sereis minha propriedade, vocês vão ser meu. Mas só se fizer isso, porque a condicional ser, essa preposição, ela é condicional. Se você fizer isso, porque tem gente que não faz, e o Senhor tem que condicionar, para que Ele estabeleça a sua justiça, e abençoar, e guardar, e fazer prosperar em todos os seus caminhos, dar crescimento, maturidade, para aqueles que se inclinam à sua voz. Ouve atentamente o que Ele está falando. Então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Olha só, é sempre todos os povos. Aqui é o povo de Deus, aqui é todo o povo de Deus, toda a igreja. Então não é só para o pastor, então não é só para o presbítero, não é só para os diáconos, é para toda a igreja. O Senhor, no capítulo 19 de Êxodo, está sendo claro. Quem são os seus súditos? Se ele é o reino é dele, o reino do céu e o reino de Deus é dele. Ele implantou isso dentro de você, tá certo? E agora você tem a expectativa de viver um novo céu, uma nova terra, você alimenta isso nessa esperança. Então ele diz, mas eu preciso que vocês reconheçam o que eu fiz na vida de vocês. Eu preciso que vocês reconheçam da onde eu tirei você. Você pode lembrar nessa manhã, da onde que o Senhor te tirou, como você era, como você estava, qual era o seu estado de vida, como é que você vivia. Talvez você lembre aí dos seus traumas, das suas dores, das suas perdas. Mas o Senhor lembra disso, porque depois que a gente avança muito, a gente acaba esquecendo da graça e da misericórdia de Deus operada lá atrás. A gente acaba esquecendo, porque nós somos seres humanos, então assim, mas o Senhor constantemente, em sua palavra, vai lembrar. Então esse texto de Êxodo é revelador. E olha que Deus fala a Moisés no Monte Sinai, e fala para ele, mas o Senhor quer que o povo seja propriedade peculiar dele, é dele, para ele. Então é viver para ele, numa vida plena nele, tá certo? E aí, dentre os povos, então temos que ser diferentes. Dentre os povos nós temos que ser um povo que adora a Deus de modo destacado, que todos possam ver que o Senhor está presente em nós, e no seio da sua igreja como um todo. O versículo 5 continua, porque toda a terra é minha. Olha lá o que ele diz, porque tudo me pertence, eu sou o Senhor de toda a terra. E aí vem o versículo 6, e vós sereis reino sacerdotal, povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Moisés. Isso tem que ser falado. Moisés, isso tem que ser ensinado, que eu quero um povo peculiar para mim. E se o povo me ouvir diligentemente, se ouvir a minha voz e guardar os meus mandamentos, o que eu tenho para eles, ninguém mais tem. Eles vão ser minha propriedade particular, vão ter proteção, vão ter amparo, vão ter suprimento, vão ter sustento, nada vai lhe faltar. Eu, Senhor, serei o seu Senhor, né, para sempre, porque eu tenho um reino. Eu quero viver dentro dele como reino de céu e reino de Deus, e eu tenho um reino preparado no futuro para todos esses que foram fiéis a mim. Olha, não é simplesmente qualquer coisa, é Deus falando. E aí nós chegamos, mas aí isso tudo, essa aliança aqui, ela está revelada lá nas palavras de Pedro, além de que Jesus cumpriu tudo isso, para que fôssemos tudo isso que Deus quer. Então em Cristo essa missão já veio, Ele estabeleceu um reino dentro de você, através do Evangelho, o reino do céu e o reino de Deus. E já dissemos que o reino do céu, você aceita Jesus, reconhecendo que há por aí, e depois Ele estabelece dentro de você, fazendo morada dentro de você. Daí é você viver assim, com essa nova novidade de vida, com essa nova perspectiva. Por isso que Ele convida a vir a mim, quer dizer, eu tenho uma proposta melhor de vida, eu tenho uma proposta para você diferente do que você tem, por isso que Ele convida. E Jesus cumpriu isso, e Pedro, na sua palavra, Pedro vai dizer lá, né? Se nós abrirmos nossas Bíblias aí, 2 Pedro, você abrir comigo, certo? No capítulo 2, no versículo de 5 a 9, você vai encontrar Pedro aí, né, dentro da sua experiência, recomendando que a igreja deixe toda a malícia, todo engano, todo fingimento. Ele começa assim o capítulo 2, toda a murmuração. Ele deseja afetuosamente o leite, né, como recém-nascido, né, o leite racional, não falsificado.
Ele começa dizendo assim para que a igreja entenda que o alimento, o suprimento vem de Deus. E é algo novo dentro de você, ou aquilo que é velho é arrancado. Mas ele vai chegar ao versículo de número 9, que ele diz: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, olha aí que ele está dizendo, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis o quê? As virtudes daquele que vos chamou, das maravilhosa luz. O que ele está fazendo? Ele está justamente lembrando a aliança que foi feita. Ele está lembrando justamente as palavras de Moisés, lá no Monte Sinai. Ele está dizendo aqui: mas vós sois. O Senhor Jesus resgatou. O Senhor Jesus implantou o reino dentro de vocês. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Então, para os santos, para a igreja dos dias atuais, fazendo uma transposição daquilo que está na aliança e nas palavras que o Senhor disse a Moisés, para a vida do povo e vida da igreja, nós somos um povo santo e separado do mundo e da proposta do mundo, da concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Nós somos um povo separado disso, da vida ímpia que tínhamos antes. O sacerdócio era reservado para uma minoria qualificada. O sacerdócio estabelecido por Deus na antiga aliança era uma minoria, não era todo o povo, era uma minoria que tinha suas qualidades, em que Deus via neles, preparava para liderar e revelar Deus a todo o povo. O ofício oferecer sacrifício a Deus em prol do povo. Segundo ofício desses sacerdotes era falar diretamente com Deus. Eles falavam diretamente com Deus e ofereciam sacrifício a Deus em prol da nação, em prol de todo o povo. E ele tinha que estar com a vida no altar, que se ele entrasse lá e a vida dele não tivesse nada legal, só tinha um sininho para balançar que está morto. Então a importância disso para nós hoje. Qual a importância de nós hoje de sermos os seus súditos? Qual a importância? Ele tem um reino, ele tem um território, mas tem que ter súditos. E Pedro vai dizer que somos sacerdote real. A nação eleita e incumbida por Deus era para revelar a glória ao mundo. Era aquele sacerdote selecionado. Hoje, na nova aliança, nós temos uma missão outorgada aos salvos, que está revelada aqui, para que anuncieis as virtudes de Deus, daqueles que te chamam das trevas para a maravilhosa luz. É o reino implantado, reino do céu e reino de Deus dentro de nós, a ser anunciado nessa nova vida que agora vivemos. Mas aí, o sacerdócio de todo crente hoje abrange os seguintes aspectos. Quero falar para você apenas 5 deles dentro desse texto e contexto que Pedro disse. Tá certo? Primeiro, todos os crentes agora têm acesso diretamente a Deus. O véu do tempo foi rasgado. Sacerdócio era uma minoria que o sacerdote fazia o quê? Apresentava a oferta diante de Deus. Agora não. Agora todos os crentes na nova aliança podem e têm acesso a Deus livremente pela oração. Podem apresentar-se a Deus e apresentar outras pessoas. Segundo, todos os crentes têm por meta viver uma vida santa. Nossa meta e objetivo agora, na nova aliança, tendo o reino de Deus dentro de nós, o reino do céu dentro de nós, é viver essa novidade de vida oferecida por Ele. Viver essa nova perspectiva, essa transformação. Mas bebe leite, por isso que ele diz, bebe leite. Vai lá, leite não falsificado, vai lá e bebe. Bebe leite não falsificado. Você que é nascido novamente, o leite racional, com entendimento, não falsificado. Para que por eles vá crescendo. Por isso que Tiago recomenda nos primeiros versículos desse capítulo, chegando para ele, pedra viva, ele diz, reprovada por muitos, mas por nós eleito. Vai lá, se alimenta dele. Escola bíblica dominical,
É um modo de nós alimentar e fortalecer a nossa vida com Deus, nosso relacionamento. E o Espírito Santo vai nos ensinando acerca dele. Então a aliança, ela está dentro de vocês. A aliança foi feita em Cristo, para que sejamos também, vivamos também essa nova aliança. Terceiro lugar, todos os crentes devem oferecer sacrifícios santos espirituais a Deus, que são seus cânticos, são seus salmos, são os cultos. Hoje transmitido pela página do Facebook, mas são cultos. Você reúne com a sua família, sozinho ou em dupla, você cultua a Deus ou no seu trabalho, onde você está na sua casa, nos dias de culto, terça, quinta, domingo, é uma manhã de EBD extraordinária. Os jovens lá no Zoom, com o aspirante Henrique, e os adultos, e mais os que assim quiserem, aqui. É uma forma. Então todos os crentes devem viver também, quarto lugar, a obediência ao mandamento e às ordenanças. Todos nós, crentes da nova aliança, precisamos viver essa obediência. Ele requeriu isso na aliança. E os meus estatutos, vocês têm que estar diligentemente, ouvir a minha voz e obedecer e seguir o que eu estou dizendo. Olha, está aqui a aliança confirmada por Pedro. E nós somos sacerdócio real, povo eleito. Ele adquiriu, comprou pelo sangue de Jesus. Vamos comprar, resgatado pelo sangue de Jesus. E o reino de Deus e o reino do céu implantado dentro de nós. Quando você entende isso, você vive a nova vida em Cristo com facilidade. Você tira a sua roupa suja e toda a ideia mundana de que você vivia, e a sua vida é nova agora em Cristo Jesus. E para ela ser sustentada de forma saudável, você tem que obedecer aos mandamentos, né? Ouvir o que Deus está falando, ouvir diligentemente, como ele falou na aliança em Êxodo 19, é com atenção, é dando importância àquilo que ele está falando, porque é para o seu bem. Quinto, o sacerdócio de todo crente abrange todo crente, deve orar, adorar e servir a Deus com alegria. Aleluia! Então aqui está, dentro do sacerdócio do crente, hoje, o que abrange apenas para elucidar esse contexto de 1 Pedro que estamos falando. E precisamos, nós estamos adorando a Deus em espírito e em verdade? Será que nós estamos cultuando a Deus de verdade? Será que você aí que está acompanhando tem servido ao Senhor com alegria? Tem adorado, está orando? Será que você tem apresentado a sua vida a Deus, hein? Para que Ele, em sacrifício santo e agradável a Deus, com um culto racional, diligentemente ouvindo o que Deus está falando, dizendo, eu vou colocar em prática nas terças-feiras, porque quando Deus fala de família, esse falando de família, Ele está falando para mim ajustar a minha vida, para a minha família, a minha casa, meu marido. Será que nós estamos fazendo isso? Na quinta-feira o Senhor traz a palavra da vitória de Deus, que vem sobre a sua vida, Ele pede conserto, reconciliação. Será que nós estamos ouvindo, né, aos domingos, quando Ele traz uma mensagem direta para você, para que você seja um adorador, para que você seja disciplinado na sua busca? Será que estamos ouvindo diligentemente? Porque diligentemente é ter cuidado com o que está ouvindo, é ter um ouvido apurado, é ter intimidade com Ele, é ouvir atentamente o que Ele está dizendo e dar importância àquilo. Às vezes eu vou repetir isso algumas vezes. Eu não sei se você tem aí na sua casa, mas eu vou repetir isso algumas vezes na EBD e nas pregações, porque o Espírito Santo de Deus tem me inclinado a isso. Você tem cotonete aí? Tem? Pega um lá e limpa seus ouvidos. Talvez você esteja precisando disso, para ouvir atentamente, diligentemente o que Deus está dizendo, para que essa palavra vá para o seu coração e estabeleça a aliança do reino dentro de você, dos céus, e você possa colocar em prática, porque você vai lembrar. O reino de Deus e o reino do céu está dentro de você. Talvez você tenha que usar cotonete. Por quê? Porque o Senhor usa o método de repetição. O que está no livro de Êxodo, ele vai repetir em Deuteronômio. O que está em Êxodo, Número e Levítico, ele está repetido lá em Deuteronômio.
como um entrelaça por dentro do outro para nos lembrar quem é Deus, o seu poder, o seu reino e quem são os seus súditos e o território. É preciso que atentamos diligentemente para a importância da escola bíblica dominical. Quero aproveitar essa ocasião para dizer isso, você não perca nenhum, porque talvez você possa considerar que é o homem falando para você, mas eu quero que você pense direitinho nesses últimos tempos, é Deus e o Espírito Santo falando para você, para que você aprenda, para que você seja instruído, para não ser enganado, para não ser levado por vento e sorte de doutrina. O Cristo sacerdote é também o Cristo Rei. O Cristo que foi sacerdote também é o Cristo Rei. O plano de Deus para o governante perfeito foi que ambos os ofícios fossem investidos pela mesma pessoa. O reino do céu e o reino de Deus foi investido pela mesma pessoa dentro de nós, através da sua obra redentora na cruz do Calvário. O Cristo que fez o papel de sacerdote é também o Cristo Rei, que governa também o reino. Se nós lembrarmos, por ordem, por isso Melquisedeque, você é tanto rei de Salém como sacerdote de Deus Altíssimo, veio a ser um tipo de rei perfeito de Deus, simbolizando o Messias. Mas escritores inspirados falaram da vinda de um governante sacerdote na ordem de Melquisedeque. Falaram acerca de um trono, falaram acerca do seu trono. Tal Cristo é glorificado, de acordo com as profecias da Antiga Aliança, do Antigo Testamento. Messias seria um grande rei, e seria um grande rei da casa de Davi, tinha uma linhagem, que governaria Israel e as nações, por meio de um reino áureo de justiça, amor, paz e prosperidade. Dentro desse contexto da nossa lição, o reino do céu e o reino de Deus, o reino do céu tem a Constituição. Ele tem território, tem súdito, tem rei, mas tem Constituição. O que é uma Constituição, senão um conjunto de leis que rege um país? A Constituição é o conjunto de leis que rege um governo, um Estado. País, governo, Estado, município, tudo é regido por leis. A Constituição é chamada também de Carta Magna, Lei Suprema, Leis das Leis, Carta Mãe, Constituição, lei de todas as leis de um país. E o reino do céu também possui a sua lei máxima. Esse comparativo é para nós entendermos. Também o reino do céu possui a sua lei máxima, qual seja a palavra de Deus. Ela nos serve de regra, fé e prática, a fim de, enquanto cidadãos do reino que não terá fim. Em Lucas, capítulo 1, versículo 33, diz aí: o seu reino não terá fim. Vivamos desde já essa justiça e essa santidade em nossas vidas. Mas o que a gente observa nos dias atuais é que, infelizmente, tem prevalecido em nossos dias uma espécie de ditaduras que caminham na direção oposta do governo divino. Ditaduras tais como essa, como a ditadura do relativismo, que a gente chama de inversão de valores. Ditadura estética, pela qual pessoas adoecem, fazendo um culto frenético ao seu próprio corpo. Ditadura da estética. Fazem cirurgia para nunca terem rugas no rosto, chegam a ficar com o rosto esticado assim, como o sorriso é permanente, não consegue fechar a boca, tanta plástica que faz.
Não é isso? Nós temos aí a ditadura da estética, colocando em risco a própria vida, e faz líquido aqui, líquido ali, e enche aqui, e enche lá, prejudicando a sua própria saúde, o culto ao corpo, buscando ter a sua própria vida e corresponder ao seu gosto e à sua moda. Pastor, você é contra isso? Não, só não pode ser uma ditadura, só não pode ditar sobre a sua vida, só não pode governar sobre você, você não pode estar inclinado a essas coisas. Aí está a diferença. A ditadura do consumismo, tem que gastar, eu tenho que comprar, eu tenho que ter, eu tenho que possuir, e às vezes não preciso. Olha lá no seu armário, olha lá no seu armário de roupa, olha lá nos seus calçados, olha as suas bolsas, olha os cintos. Tem gente que é alegre em mostrar a coleção. Olha a minha coleção, para quê? Eu uso o quê? Tem coisa que nem dá mais em você, é melhor você repartir com o pobre, melhor você trazer para a igreja, que a gente tem para quem dá. Mas você tem roupa lá talvez que você nem usa. E aquele porão lá? Vem? Tem aquela despensa lá que está com tudo entulhado lá, porque você consumiu, comprou demais e nem usa. Eu vi uma pessoa dizer ontem que ela tem coisa desde quando ela morava em um determinado bairro, que ela mudou para esse bairro, tem anos e anos nessa casa, e tem coisa novinha que ela nunca abriu. Ora, para que isso? Se você compra e não vai usar, se você ganha, eu ganhei no meu casamento, quanto eu tenho de casamento? 30 anos, eu nunca abri. Ora, por quê? Não, lembrança de quê? A lembrança é a aliança que está no seu dedo, é a foto, é a filmagem, é a pessoa que está ao seu lado. Objetos são para ser usados, porque vão trazer bem, e às vezes compra outro e não usa aquele. Ditadura do individualismo, aonde se acentua muito o egocentrismo, o amor excessivo a si mesmo. Isso é perigoso para quem vive uma constituição da lei divina. Isso pode prejudicar você a avançar no conhecimento bíblico, no conhecimento de Deus. E a ditadura, essa não pode faltar. E a última que eu quero me reportar é a ditadura da sexualidade. Pregação de um sexo, da sexualidade descontrolada, desvairada, anunciadas em comerciais de TV, em filmes, outdoor. Você abrir a tela do seu computador, se você não tomar cuidado, você clica até na errada, porque eles te oferecem lá dos dois lados agora. Amigos, colegas, amigos entre aspas e colegas de sempre aí que temos, e vão nos oferecer coisas ilícitas com relação à ditadura da sexualidade, como uma obrigatoriedade. Houve um debate esses dias, onde um dos temas foi esse, e alguns dos que ouviam colocaram lá a sua pontuação, e eu ouvi tanto do sexo masculino como do sexo feminino colocaram a seguinte questão: eu tenho 30 anos, 28, 35, estou me preservando no Senhor, sou virgem, mas os jovens da minha igreja não querem me namorar porque diz que eu sou muito santinha demais. E o rapaz também disse que eu sou muito santinho demais, que os namoros de hoje não é assim. Aí os dois colocaram, e muitos deles: será que eu estou errado? Será que eu estou me preservando muito e eu estou errado? Porque essas pessoas têm cargo na igreja, essas pessoas são bem vistas, essas pessoas são bem sucedidas na vida, e eu estou aqui me preservando, e não tenho nada disso, e busco ter e sou preterido. Essas pessoas são... Será que eu estou errado? Então a ditadura da sexualidade às vezes vai confundir a cabeça e a mente de muitos. Aí vai entrar novamente no relativismo. Será? Aí tem a inversão de valores, que aí você se prejudica, você se contamina, vendo o outro fazer e se dando bem. Mas naquele dia você vai ver a diferença entre o justo e o justo. Naquele dia você verá. E a lei divina, ela não diz para uma libertinagem, ela não fala sobre isso. Então é preciso que entendamos, né,
e possamos viver na constituição da Bíblia Sagrada, o que o Senhor ensina, o que é lei, o que é ordenança, o que tem que ser feito e obedecido, se diligentemente ouvir o que eu estou falando. E é preciso que entendamos que nessa Constituição há leis. Na Bíblia tem sim, mas na Bíblia também tem não. Na Bíblia tem espera também. A Bíblia está cheia disso. E às vezes separamos só versos lindinhos, como uma caixinha de promessa. Mas nós vamos encontrar versos lindos lá. O rei estabeleceu princípios e valores. Ele estabeleceu princípios e valores na constituição do seu reino. E nós precisamos segui-lo. E a Bíblia tem sim, tem não e tem espera. Você está tão desesperado assim nessa questão da sexualidade? Eu tenho uma mensagem de Deus para você fabulosa, de anos e anos escrita. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o clamor. Continua clamando, que Ele vai um dia estender a mão para você. Espera no Senhor. A Bíblia, ela tem a sua regra de fé e prática. A gente tem como isso, é o nosso livro de cabeceira. É ali que o Senhor fala conosco, é ali que Ele nos instrui, é ali que Ele diz acerca das suas leis, do sim, do não e do espera, do vai avante, do para aí. E nós precisamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Precisamos corresponder com aquilo que o rei colocou como lei estabelecida. E às vezes nós estamos fazendo mau uso dela. Sequer temos até ouvido diligentemente como ele sugere. E isso é ruim para mim e para você. Todo reino estabelecido tem uma bandeira. Todo reino tem uma bandeira. Além de ele ter o seu território, súditos e constituição, ele tem uma bandeira. Eu me lembro do capítulo de Êxodo, capítulo 17. É um capítulo bastante comentado por nós, Êxodo. Se você tiver a sua Bíblia aí, não perca tempo, porque a escola dominical é Bíblia. Êxodo, capítulo 17. Na jornada do deserto de Sim, começou a faltar água, e o povo começou a murmurar, entendeu? Então o povo contendeu com Moisés, Moisés ficou descontrolado, o povo pediu água. Jesus, por que vocês estão contendendo comigo? Moisés ficou desesperado. Espere um pouco. Então o povo teve sede, e aí Moisés clama ao Senhor, dizendo ao povo aí: Senhor, que farei deles? E aí o Senhor então o Senhor disse a Moisés: passa diante de mim, toma contigo alguns anciãos da Israel, toma em tua mão a vara que feriste o rio, vai lá, diz que voltar diante de ti lá no Horebe. Foi lá para esse povo beber água. Mas o contexto continua dizendo que Amaleque peleja contra o povo de Israel, pelejou contra os israelitas. Irmão, guerra não cessa, guerra não vai cessar. A carne contra o espírito sempre existirá. Nós estamos em guerra, ou você não sabe, da luta da carne contra o espírito. Nós estamos em guerra, e aquele que você servir mais, é aquele que vai vencer. É preciso que compreendamos isso. Então veio Amaleque lá, pelejou contra Israel em Refidim. Então Moisés disse para Josué: olha, Josué, escolhe um homem e sai para pelejar. Josué saiu, e ele disse: mas eu estarei no cume do outeiro, lá no monte, e a vara de Deus vai estar em minhas mãos. E Josué fez igual Moisés falou. Mas Moisés pegou Arão e Ur e subiram por conta do monte. Estavam lá, orando, para que Josué pudesse vencer a peleja. Aqui tem um culto aí de extraordinário, que não é o que eu quero dizer agora. Mas a mão de Moisés, enquanto estava assim, o povo vencia. Se a mão de Moisés fizesse assim, os amalequitas prevaleciam. Então Arão e Ur precisavam sustentar, porque Moisés já não aguentava mais. Porque quem que fica assim durante horas? Levanta a mão aí, quero que você fique 10 minutos. Só assim, ficou hora. Então, um do lado, outro do outro. Não, Moisés, porque quando fazia assim, vencia. É o clamor, é a oração, não quero entrar nisso agora. Então disse o Senhor a Moisés: olha, a vitória aconteceu, certo? A vitória é tua. Diz que assim Josué desfez Amaleque, a fio de espada. Josué venceu a guerra. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto em memória num livro, relata aos ouvidos de Josué,
que eu totalmente de riscar na memória Amaleque debaixo do céu. Moisés edificou um altar depois dessa vitória e chamou o seu nome. O Senhor é a nossa bandeira. Todo reino tem uma bandeira. Vamos lá, para dar entendimento, todo país tem uma bandeira, todo estado tem uma bandeira, todo município tem uma bandeira, que representa a sua Constituição e as suas leis. Está ali a bandeira. E a bandeira, ela dizia acerca do objetivo daquele estado, daquela nação, daquele município. E para o povo de Israel, que eram divididos em 12 tribos, que andava pelo deserto até chegar à terra prometida, quando eles acampavam, tinha uma estrutura que não dá para falar agora dessa estrutura que era montada, que representava a cruz de Cristo, mas quando eles se levantavam para ir para outro lugar, a primeira tribo que ia na frente era a tribo de Judá, e a bandeira era o leão. Tinha todo sentido. Então a bandeira desta nação, a bandeira do povo de Deus, é o leão da tribo de Judá. É o Senhor na frente, o Senhor é a minha bandeira. Foi isso que ele fez. Moisés fez isso, o Senhor é a minha bandeira. E bandeira este altar, Moisés denomina assim. O termo bandeira, é bom que entendemos, geralmente significa um ponto principal de reunião. É um estandarte que convoca pessoas para alguma ação conjunta. O que está escrito na bandeira brasileira? Aí, viu como é que você falou certo? Repete de novo. O que está escrito na bandeira do Brasil? Aí, ó, ordem e progresso. Isso é uma mensagem ou não? Isso é um estandarte que tem uma mensagem, tem um direcionamento. Então toda bandeira tem uma mensagem de direcionamento conjunto para uma nação, para uma comunidade. Tem alguma informação importante na bandeira. Essa sinalização não é à toa. O estiamento da bandeira não é à toa. Por que é o estiamento? Por que a bandeira é erguida? É para que todo mundo de longe veja e entenda a mensagem que está sendo dita ali. Navio tem bandeira, nem que seja lá do pirata, mas tem bandeira, para dizer que é um navio pirata. Por aí você já vai entendendo. Tinha que ser erguido para que todos pudessem enxergar. O leão da tribo de Judá, a bandeira é o leão, e as outras todas as tribos, elas seguiam, convergindo para o centro da vontade de Deus. Sabe o que significa? Convertam-se para o centro da vontade de Deus. Se o Senhor falou isso aqui, segue Ele. O que Ele está falando, o que Ele está dizendo, a sua orientação, obedeça a Ele. A bandeira ia na frente com uma mensagem, uma bandeira que tinha confiança, fé e força para lutar. A bandeira traz isso. E às vezes nós desprezamos a bandeira do Evangelho. Pense aí, você está valorizando a bandeira do Evangelho? A tua vontade, os teus desejos, a tua vida está sendo convertida para aquilo que Deus estabeleceu como aliança, aquilo que Deus estabeleceu como lei, a mensagem que há na bandeira. Você lê todos os dias e coloca em prática. Você preza por viver esta bandeira. O Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é nele que eu falo, é com Ele. É isso a nossa vida ou não? O Senhor é a minha bandeira. Foi lá, ele ergueu um altar. Há um altar na sua vida escrito: o Senhor é minha bandeira. Quem olha para você na rua, quem olha para você no comércio, pode dizer: ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus, você é crente. Sua bandeira tem que estar estampada no seu rosto, nas suas palavras, nas suas ações, no seu modo de pensar, no seu modo de agir, no seu modo de falar. Senão a mensagem da bandeira não tem valor, e a Bíblia é a nossa bandeira. Jesus é a nossa bandeira. Isso está tudo dentro da nossa lição, que fala do reino dos céus, que é o mesmo que o reino de Deus.
Reino tem território, reino tem súdito, reino tem constituição, reino tem bandeira e reino tem seus patriotas. Sabia? Tem pessoas, elas são seus patriotas. Mateus vai dizer, buscar em primeiro lugar o quê? Que reino? O reino de Deus. O que mais? A sua justiça. O que você precisa? As demais coisas não serão acrescentadas. Então, nos versículos anteriores, o que você precisa? Qual é a sua necessidade maior? Eu preciso voltar para Jesus, é isso aí. Eu preciso reconciliar, isso aí. A minha necessidade é de ser fiel, que eu não consigo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, estabelecido por Jesus, no seu sacrifício na cruz, quer ser implantado dentro de você. Mas para que tenha vida e você viva essa nova vida, você tem que seguir o que ele está dizendo. Se diligentemente ouvir a minha voz e me obedecer, comereis o melhor desta terra. É isso aí, é isso aí. Mas é preciso que você coloque isso em prática. Mas eu não peço ajuda, peça socorro, coloque-se diante de Deus. Senhor, é minha bandeira, Senhor, eu quero que tu seja. Senhor, eu quero estar revestido da tua armadura, soldado, tá certo? Tu colocas a sua armadura, porque ele diz, esta é a minha pátria é essa aqui, ele é o meu Senhor, eu quero me revestir. Vai lá e se reveste, pega, que a armadura está disponível. Mas tem os seus patriotas. O cidadão do reino de Deus não se restringe à condição de súdito. O que é isso? O cidadão do reino de Deus não se restringe, vão além, porque se nós só fizermos o que é mandado, somos reputados como servo inútil, sabia? Tem que ir além, vai além, pois são patriotas que devotam um amor à cidadania celestial. Se você abrir comigo Filipenses capítulo 3, nós vamos encontrar lá o apóstolo Paulo, Filipenses, no seu capítulo, abra comigo aí, por favor, no seu capítulo 3, versículo 20, depois de ele exortar a guardar-se dos maus obreiros e cultivar todos o Espírito, ele vai dizer no seu versículo 20 o seguinte: mas a nossa cidade está onde? No céu, de onde também esperamos o quê? O nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também em si todas as coisas. Olha, o que ele está dizendo aqui? É uma pátria diferente, é reino, reino dos céus e reino de Deus. Somos patriotas. A Bíblia diz que somos embaixadores de Cristo, e que, pelo entendo, embaixador é aquele que representa o seu país em outro. Tem uma embaixada lá, e essa embaixada tem bandeira. Ele representa, cada igreja é uma embaixada de Deus na terra, tem a sua bandeira, que é o Evangelho da salvação, que são as boas novas. Será que entendemos assim? Será que somos patriotas de verdade? Está na veia, está no sangue, está no nosso DNA, a transformação pelo Espírito Santo de Deus. Damos importância a isso, a exortação de Jesus, que conclama seus seguidores a priorizarem a entrega, empregar o verdadeiro sentido do buscar, de servir com alegria. Um patriota, a nossa cidade está no céu, nós somos aqui como embaixadores de Cristo na terra. Ora, todo reino tem seus patriotas. Eu tive a oportunidade de estar participando de um prêmio na empresa onde eu trabalho, e esse prêmio se reportava em fazer 500 pontos. 500 pontos com relação à parte documental interna dentro da empresa. Todos os documentos eles tinham que casar, porque um dependia do outro, e todas as informações tinham que estar um dentro, e na rua, com o serviço de rua, de roçada, serviço de remoção, serviço de varrição, serviço de coleta, serviço de capina. Todos esses serviços deveriam estar enganjados com o serviço também interno de documentação.
porque o que se fazia lá tinha que estar registrado aqui, e na íntegra tudo certo, com todo mundo que trabalhou, horário, medição, tudo, né? E me deram essa simples tarefa. Jesus, agora que negócio vai ficar ruim para mim. Chega aqui, Reinaldo, a gerência fez apenas 180 pontos, com 175 ela seria desclassificada direto. Qual é a sua missão? Fazer que faça 500 pontos em todo o processo a partir desse mês. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer, Senhor? Fui para o joelho. Meus irmãos, humanamente falando, é impossível. Irmão, como é que alguém com 180 vai para 500 nos quesitos fora e dentro, se foi quase desclassificado? Irmão, eu não falei, alguém quer me demitir, né? Ou alguém quer colocar uma corda no meu percurso para me enforcar, porque eu, humanamente falando, não tenho condições. Fui para o joelho, ora, Senhor, o que eu faço? O que eu faço, Senhor? O que eu faço? Como é que eu vou fazer para fazer isso? Aí o Senhor falou assim, vai lá e pega o método aplicado pela guarda pretoriana nos tempos de Paulo. Eu lá peguei. A guarda pretoriana, eles tinham os patriotas que eram todos canhotos, e todos os canhotos, ele protegia o reino, e todo o reino. Mas esse cara era canhoto, porque os inimigos não contavam que eles eram canhotos. Eles lutavam com a mão direita, e a canhota era o escape na hora oportuna, era o inesperado que o inimigo não esperava. Com a mão esquerda eles golpeavam, eles ameaçavam com essa mão e rodavam com a mão esquerda quando o inimigo não esperava. A vitória estava na mão esquerda, porque eles eram canhotos por habilidade, por nascença. Sensacional, quando eu li isso. E agora, Senhor, o que eu faço? Use os melhores, use os patriotas, seleciona os patriotas e fala para eles fazer o que você disser. O que você disser, eles têm que fazer, porque se eles fizerem o que você está falando, vão alcançar 500 pontos até o final do processo. Chamei, selecionei, botei os guarda pretorianos lá, de mão canhota, um em volta do outro, os bonequinhos assim, ó, um em volta de outro, e eles assim, todos voltados para frente, tá certo? Todos voltados assim, para você está me ouvindo? Todos voltados para você, se fazendo um círculo. Não era voltado para dentro fazendo reunião, era olhando o inimigo e o reino no meio. Eu botei a gerência no meio e botei eles assim, protegendo o rápido. Não precisei falar mais nada, eles entenderam. Agora pega o processo da rua, tudo tem que passar pela minha mão, tudo passar pela... Nós fizemos 500 pontos até o final do processo. Você pode dar glória a Deus aí? Glória a Deus. Não foi eu que fiz, eu reconheço, eles sabiam disso. Eu falei com ele, eu orei, ele disse, você fez isso? Eu orei a Deus, rapaz, Deus falou para a gente fazer isso. Vocês são os melhores da guarda pretoriana, vocês são os melhores embaixadores que eu tenho aqui, e nós vamos conseguir. Para a glória de Deus. Então seja patriota, seja de Deus, faça além, porque o Senhor vai te revelar as coisas que você tem para fazer. O Senhor vai te revelar como guardar a sua família, como guardar a sua vida, como guardar a sua casa, como guardar a sua igreja. Nesse período de pandemia eu fiquei perdido. Senhor, o que eu vou fazer? Eu nunca pastoreei assim, é um momento novo. Eu fui para o joelho e orar, Senhor, faz visita, vai na casa, mas eu vou ficar contaminado. Você não vai lá e faz desse jeito, desse jeito. E tudo que vocês estão vendo foi de revelação de Deus, nada foi da minha cabeça. E se eu estou fazendo alguma coisa além, eu nem sei, mas eu estou fazendo como Deus falou. E algumas pessoas receberam revelação de Deus e me deu a ideia. Eu orei e o Senhor falou, compra esta ideia. Maravilha, maravilha. Eu não sei você, mas eu estou satisfeito com o que Deus tem feito. Pastor, mas esses irmãos que não vêm, esses irmãos que não assistem live, eu estou satisfeito com o que o Espírito Santo está fazendo. Então, essa obra é de Deus, e é o Espírito Santo que molda, que fala, é Ele, não é só eu não. E você é sacerdócio real, você esqueceu disso? Estou te lembrando de novo que você é um embaixador, você é um patriota, você é um entusiasta, você anela para as coisas dar certo, você tem qualidade, você tem habilidade na sua vida, que o Senhor quer destacar. Esse conjunto de habilidades e decisões que temos, vem da parte de Deus, para que estejamos guardados como igreja, e anunciamos as virtudes de Deus, como reino de sacerdócio na face da terra. Você pertence a esse reino?
Você pertence, você é súdito desse reino. Então, estabeleça e objetive as suas prioridades nele. Seja determinado a viver como patriota dentro desse reino, para pregar a bandeira da Wesleyana, a bandeira de Jesus, e sair dizendo: nós somos da igreja metodista, não, mas Jesus reina lá. Não é a minha bandeira, é a bandeira do Senhor. Seja um patriota e pega a bandeira. Viver para si mesmo indica uma existência fechada. Algumas pessoas estão vivendo para si mesmo, e viver para si mesmo é uma existência fechada em si mesma. Você vai ser orientado pela sua própria vida e sua própria perspectiva, vai trabalhar em favor da sua glória, mas embaixador e patriota, eles trabalham e prezam para a glória de Deus, para que o reino de Deus seja expandido, para que o Senhor seja anunciado. Viver para o Senhor significa, o que significa? Você viver para o seu reino, diariamente expressando a sua existência. Vá à frente, se coloque à frente. Entre viver e morrer, o que você prefere? Porque aquele que está vivendo para si pode morrer em si mesmo, mas aquele que vive para Deus vai viver por meio de Deus. Aí o apóstolo Paulo, você vai entender um pouco, ele diz assim: eu não vivo mais por mim. Ele vai dizer: mas Cristo vive em mim. Quem está dizendo? Eu sou um patriota do reino agora. Eu era um patriota do outro reino, agora eu sou um patriota do reino de Deus. Ele está dizendo isso. Eu não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim, está no meu sangue, está no meu DNA. Eu agora sou de Deus, vivo só para Deus. Não sei se tem um hino assim: vivo só para Deus, eu agora sou de Deus. Deus, 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 eu quero Deus. Era esse o objetivo de Paulo. A mensagem dele era cristocêntrica: eu vivo por Cristo, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, daquele que estabeleceu um novo reino na minha vida. Sensacional. Mas é só para o apóstolo Paulo? Não, para você, para mim. Nós somos sacerdócio real, Pedro diz isso. Nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes de Deus, daquele que chamou da onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja é sinônimo de reino de Deus? Será que somos? Somos sinônimo do reino do céu? Eu quero ainda encerrar esse tópico de patriota. Nós temos só mais dois. Lendo com você Colossenses. Pega a Bíblia comigo em Colossenses. Vira só a página aí de Filipenses. Você sabe que Colossenses é depois de Filipenses. Capítulo 3, olha aí o versículo 1. A exortação à santidade e o amor fraternal. O que Paulo vai dizer a essa igreja? Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, se você é um representante desse reino, se você é embaixador desse reino, se você nasceu de novo, se você tem uma nova vida, se você é transformado, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Segundo lugar, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Terceiro lugar, porque estás morto e a vossa vida está escondida em Cristo Deus. Aleluia. Assim vive um embaixador, assim vive um patriota, assim vive aquele que é nova criatura e nascido de novo na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sexto lugar, claro que se tem um reino, tem um rei, e eu já falei sobre isso. Se tem um reino, tem um rei. Não existe objeto capaz de descrever a perfeição que ornamenta o caráter de um rei supremo. Uma vez a gente teve uma peça aqui falando do rei Davi. A gente já deve ter assistido muitas outras. Como é que a gente imagina que um rei daquela época vivia? Meu pastor, eu posso tirar a ideia por alguns filmes épicos que a gente está vendo. Tem algumas séries que tem na igreja aí que passa pelo rei Davi. E eu tenho visto como é que eles viviam. Uma pompa tremenda para todo mundo, servia a ele. O cara era cercado de todo mundo, coroa de todo tipo, capa, cetro. Rapaz, ele tinha um palácio tremendo. Você pode imaginar isso. Este fato foi reconhecido até mesmo pelos inimigos. Os inimigos sabem. A célebre protagonista da Revolução Francesa, Louis
Saint-Just, que acabou na guilhotina, admitiu o seguinte: não se pode reinar e ser inocente. Contrário a este pensamento, a realeza eterna se caracteriza pela pureza, santidade, o amor e justiça. Não existe adjetivo capaz de descrever a perfeição que ornamenta o caráter de um rei supremo. Em tudo isso, ele pode ser visto. Está no seu amor, está na sua justiça, está na sua santidade, está na sua vida prática que todo mundo vê. Não está na sua roupa, não está no calçado, não está na coroa e não está no cetro. Isso são coisas externas, mas está do interior dentro. E este fato é reconhecido até por inimigos. Inimigos reconhecem esse fato. Sabia disso? Mateus, no capítulo 27, a gente vai encontrar no seu versículo 4, dizendo o seguinte: pequei traindo sangue inocente. E eles, porém, disseram: que nos importa, isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Jesus, um rei inocente, que pagou com a sua própria vida após a sua traição. Os inimigos reconheceram que o valor de Jesus não era o externo, mas era o que ele pregava: o amor, a pureza, a santidade e a justiça, que eles não queriam exercer, que eles não queriam praticar, embora conhecesse o quê? A Torá. Olha só, e Jesus colocou toda a Torá em prática na sua própria vida. O trono desse rei é caracterizado por sua santidade, por sua graça. Então é a minha vida como caráter de homem, como caráter de pessoa, que vai expressar a minha personalidade, a minha ética, e a moral da ética, que é a prática, é que vai ser visto pelas pessoas na ação prática. Eu posso ser feio de rosto, eu sei, mas não quer dizer que eu seja feio de caráter. Tem que me avaliar o que eu falo, se eu vivo, se eu prego e executo. Meu modo de falar, se bem que às vezes a gente fica nervoso, mas é ser humano, amém? E às vezes é por amor. Jesus também ficou nervoso, mas amou todo mundo, tá certo? Então o estrado dos seus pés requer nossa reverência. Quando a Bíblia fala: mas eu estou no estrado dos seus pés, quando aquelas pessoas vinham e tocavam na orla do vestido de Jesus, era reconhecendo a sua realeza. Quando Jesus nasceu, que foram lá oferecer ouro, incenso e mirra, o que é isso? Reconhecendo a realeza. O ouro só dava para rei, gente. O ouro era ofertado para rei. E reconhecer o menino Jesus como rei Jesus. Quando ele morre, o que Pilatos escreve? Aí vem alguém e diz assim: não escreve isso não, diga que ele falou. Não, o que eu escrevi, escrevi, confirmando o que ele é. A sua majestade, a sua coroa é inagualável beleza e valor, mas é a coroa da realeza, não a natural, mas a que ele conquistou, que são as nossas vidas, nossas almas. Nós somos a coroa da criação, e ele nos resgatou de novo. Como profeta, Jesus anunciou o reino. Todos os profetas falaram de um tempo quando toda a humanidade estaria sob o domínio da lei de Deus. Uma condição descrita com o reino de Deus. Essa era um dos temas principais da pregação de nosso Senhor Jesus. Arrependei-vos, porque é chegado no reino do céu. Era uma das suas vertentes, anunciar o reino que estava chegando, a nova forma de vida, a aliança que foi lá dita, confirmada na sua vida. Há um reino a ser vivido, reino do céu e reino de Deus, que veio ser implantado dentro de nós pelas suas ações, pelo que ele fez. Quando você aceita Jesus, o reino do céu chegou até você. E o reino de Deus, quando é estabelecido, quando você nasce de novo como nova criatura, quando você decide ser de Deus, batismo, e isso aí está implantado dentro de mim e você. Ele ampliou esse tema, tá certo? Descrevendo a natureza do reino, o estado do reino, a qualidade dos seus membros, as condições integrais para que esse súdito pudesse viver no seu reino, a sua história espiritual após a sua ascensão.
Tudo isso ele anunciou. Para terminar, a vitória final de um reino. A vitória final do reino de Deus. Este reino é composto por pessoas. E a vitória está quando um pecador se arrepende e aceita Jesus como Salvador. Esse reino sendo anunciado, só com a vitória final, quando a gente demove alguém daquela vida lá fora para estar na presença do Senhor. Quando um pecador se arrepende, recebe a nova natureza, tornando-se cidadão dos céus. Salmo 15 fala do verdadeiro. Eu me lembro de uma série que eu fiz sobre esse tema. O verdadeiro cidadão dos céus. O capítulo 24 também do Salmo se reporta, corrobora com o Salmo 15. Eu me lembro dessa série, verdadeiro cidadão do céu. John Wesley ressalta que a natureza íntima do reino alcança uma profundidade maior do que a mera religiosidade, qual seja o homem oculto no coração. Hoje, estes crentes em sujeição ao Espírito trabalha pela ampliação dos seus domínios na terra. Ora, se somos cheios de Deus, somos do Espírito, nós vamos trabalhar para quê? Para que o reino seja ampliado. Como? Através da pregação do Evangelho. Para quê? Para que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É assim. É assim. A vitória final está quando pregamos o Evangelho e a alma se arrepende. Pessoas se arrependem. Pessoas se convertem. E somos movidos pelo Espírito Santo, trabalhando essa amplitude do reino, para que anuncie as virtudes de Deus, que vos chamou da onde? Das trevas para a maravilhosa luz. O bem que Deus me fez, eu também quero compartilhar com os outros. A gente vence as hostes espirituais da maldade, através do Evangelho. Deus, Ele proporcionou uma transformação na história humana, e triunfou deste mal, triunfou sobre o mal. Muito embora a libertação final venha a ocorrer somente na consumação dos séculos, há um dualismo no Novo Testamento. Embora a vitória final vai ser no arrebatamento da igreja, a vontade de Deus é feita no céu, seu reino a fez presente na terra e na nossa vida. São verdades. A era vindoura, os céus descem à terra e elevam a existência histórica na esfera da nossa vida humana. Esta é a vontade de Deus. Conquistar o mal e levar o seu povo a desfrutar uma plena vida com Ele, e finalmente abençoada de uma imortalidade pós-arrebatamento. Portanto, devemos distinguir entre a igreja visível e a igreja invisível, composta de verdadeiros cristãos embaixadores, isso de todas as denominações. Igreja visível, constituída dos que professam ser cristãos e vivem esta nova vida em Cristo Jesus. Sim, compreendendo aqueles os nomes estão aonde? Escrito não no rol da igreja, mas escrito no livro da vida. Nota-se a distinção em Mateus 13, onde o Senhor fala dos ministérios do reino do céu. A expressão essa que corresponde à designação geral cristandade. Olha, concluo esta lição dizendo a você: a propagação do Evangelho é uma forma de expandir fronteiras, e para isso fomos chamados. Participe ativamente com sua vocação e ministério da obra redentora de Cristo, orando, pregando, cantando, evangelizando ou fazendo missões. Não podemos lavar as mãos e bater no peito e dizer: eu já estou salvo, porque essa não é a proposta do Evangelho. Não é só você se salvar e se isolar, mas você expandir esse reino por toda a terra. A Igreja de Jesus só pode achar a sua plena expressão para o mundo dentro do reino de Deus se viver a natureza missionária que trouxe Jesus com o seu reino do céu
e o reino para ser estabelecido dentro de nós, para que nós possamos viver. Então, a concepção cristã de reino põe em destaque a natureza espiritual. Não podemos nos render, queridos, diante da perspectiva mundana de reino. Não podemos. Pois o próprio Jesus se desviou de qualquer proposta nesse sentido. O diabo ofereceu lá os reinos todos a Jesus. Jesus, eu não quero. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da onde? Da boca de Deus. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Espero que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua vida acerca do reino do céu, do reino de Deus, que você entenda que eles são correlatos, são a mesma coisa. O primeiro é quando você aceita Jesus e o reconhece como único Salvador, e a outra é quando você estabelece ele na sua vida para sempre. Então, reino do céu e reino de Deus. Tem território, tem súdito, tem uma constituição, tem a bandeira, tem os seus patriotas, tem o seu rei e tem a vitória final. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Temos os irmãos presentes aqui nesta manhã conosco, 4 irmãs. Que Deus abençoe também as suas vidas. A vida do reino pela qual oramos, no Pai Nosso, significa que a vontade de Deus seja feita na terra, isto é, que o seu domínio seja plenamente realizado, não só em nós, como nas pessoas de toda a terra, especialmente aquelas que hão de aceitá-lo como Salvador. Deus abençoe nesta manhã. Uma vez ou outra desviei o meu olhar um pouco mais alto, você entende e já percebeu que há irmãos entre nós. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Eu quero estar orando nesse momento pelos ofertantes e pelos dizimistas. Quero também estar orando pela sua vida. O Léo já mostrou lá que estava recuperado. O presbítero Benedito está em casa, sendo tratado, glória a Deus. Quero orar por sua vida. Fique firme, porque quando Deus quiser, essa pandemia vai passar, tá bom? Mas enquanto isso, seja o embaixador, né? Enquanto isso, seja um sacerdote real. Enquanto isso, preserve-se usando todos os equipamentos necessários para a nossa proteção e prevenção. Mas não esqueça, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, e assim você deve viver a sua nova vida na face da terra. Quero orar, porque logo mais temos culto, para que você esteja disposto e possa já separar as pessoas da qual você vai compartilhar da mensagem de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa manhã, que o Espírito Santo nos ensinar acerca da Tua Palavra e podemos aprender, Senhor, do que somos em Ti e que Tu quer de nós como embaixadores e patriotas. Que o Teu reino, Senhor, seja uma verdade estabelecida em nossas vidas. Que o Teu reino, Senhor, seja pregado, mas especialmente vivido por cada um de nós, em qualquer momento, em qualquer esfera, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Tu seja servido por nosso agradecimento pela tão grande salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pelos dizimistas e ofertantes, os filhos que têm mantido a sua fidelidade. Obrigado por suas vidas, seus trabalhos, seus empregos. Obrigado, Senhor. Continua aguardando seus filhos naquela listagem de desempregados, de dispensa, aquelas listas que as empresas fazem. Exclua o nome dos teus filhos. Em nome de Jesus, os guarde e os livra, Senhor, de serem infectados por este vírus. Toma em tuas mãos, Senhor, no nome de Jesus, os pastores líderes que estão ministrando sobre a tua igreja. Dá sabedoria aos teus filhos para conduzi-los, Senhor, para que a tua igreja permaneça no centro da tua presença, que eles sejam um exemplo e modelo
dá sabedoria, guarda teus filhos, capacita cada um deles, e expressando para a liderança que tem, Senhor, contribuído, os presbíteros, diáconos, os líderes de departamento. Toma, Senhor, as crianças, os jovens e adultos em tuas mãos, bem como, Senhor, os adolescentes e pré-adolescentes. Toma em tuas mãos, cada um guarda sobre as tuas mãos poderosas. Nós oramos, Senhor, nesta manhã, agradecidos pela vida do Léo, do presbítero Benedito, os quais tu restaurou a saúde, os teus filhos estão em plena recuperação, pois foram infectados por esse vírus. Guarda, Senhor, cada um dos teus filhos, cada membro desta igreja, os idosos, conserve, Senhor, a sua saúde, em nome de Jesus. Logo mais, Senhor, a direção do culto, o ministério de louvor, a mensagem que vai ser pregada, possa, Senhor, alcançar vida. Obrigado por esta EBD, que na transmissão dela no YouTube, Senhor, possa alcançar outras dimensões. Obrigado pela vida dos teus filhos que estão presentes aqui, Senhor, contribuindo, Senhor, colaborando e se alimentando de Ti, prezando pela escola bíblica dominical, valorizando. Obrigado pelos teus filhos que acompanham através dessa transmissão, porque, Senhor, eu tenho a certeza que esses que estão aqui, eles estão valorizando e prezando pelo ensino da Tua palavra, estão se alimentando daquilo que Tu tem para dar. Os que possivelmente não podem ou não puderam estar aqui, Senhor, Tu possas, Senhor, e sabes qual é o motivo pelos quais, mas guarda, os livra do mesmo modo. A Tua bênção seja sobre nós e sobre eles. Nós oramos assim, Senhor, fazendo menção no Teu nome. Em nome de Jesus, tome em Tuas mãos a vida da irmã Deusira, a vida da irmã Ignácia, do presbítero Antônio, da irmã Hilda, do diácono Adão. Toma os Teus filhos em Tuas mãos. Senhor, que Tu possa fazer valer a Tua palavra na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Graças a Deus. Agora nós vamos declarar nossa divisa e dar aquela forte salva de palmas para o Senhor Jesus, por todo esse ensino proporcionado para todos nós. Amém? Nossa divisa: proclamando vidas, transformando gerações. É tempo de crescer. A sexta região, ela é 10. Graças a Deus. Aleluia. Obrigado, meu irmão. Até daqui a pouco. Você aí que participou conosco, Priscila, Luciene Aguiar, aqui, Elisandzabe. Obrigado, minha irmã. Luciana, Cláudia Regina, minha irmã. Graças a Deus. Sandra Carvalho. Louvado seja Deus. Glauber, Zé Gomes, Maria do Socorro, Silvana, meu irmão, Deus abençoe. Nossa irmã Ângela, Eliane, Priscila, Deus abençoe cada um dos irmãos que tem abrido janelas aí para outros participarem. Glória a Deus.